Textura ou material? Qual é o termo correto? O termo correto é material, tá? Quem chama de textura normalmente são os gamers, são aqueles que jogam videogame, né? O fato é que não importa se você trabalha com maquete eletrônica, realidade virtual ou desenvolvimento de jogos, o termo correto é shader ou material, tá? E eu vou explicar aí qual é a diferença do shader para o material e a textura, tá? A textura é um mapa de imagem, acabou, não tem mais o que explicar em relação a isso, tá bom? Agora, o material não, o material é uma substância aplicada numa superfície que possui diversos elementos. Por exemplo, eu tenho aqui uma esfera com brilho, com reflexo, com o maior ponto de incidência de luz, que é o ponto focal, radiação, tem iluminação interno, que é o self-illumination, não, mas ela tem radiação. Já essa aqui está opaca, né? Ela absorve a luz também, mas ela não reflete tanto quanto essa, tá? Não reflete tanto, você está observando. Tem as mesmas cores, mas características diferentes. Então o que acontece? No material eu tenho vários canais, você que também trabalha com programação 3D, não importa se com Revit, SketchUp, 3D Max, Blender, Cinema 4D, qualquer outro programa 3D, você sabe quando você vai compor um material, não é só a cor que você muda ou a aplicação de textura, porque textura na verdade é apenas uma das partes de um material, ele pega apenas um dos canais, são normalmente 12 canais em média, tá? Alguns têm até mais. O fato é que, independe se você trabalha com motores gráficos como a Unigine, o Unreal, Unity, CryEngine ou qualquer outra motor gráfico que usa GPU ou programa 3D, você trabalha no dia a dia com a composição de materiais. E o que acontece? Os materiais eles simulam vários estados de substância, eles simulam reflexo, metalicidade, plástico, concreto, papel, transparência, refração. Refração, por exemplo, eu estou aqui com esse bonequinho que ele é semi-opaco. Então o que acontece? A luz bate nele e penetra um pouco e às vezes não sai. Dependendo da intensidade da luz, ela bate e ainda consegue sair. Ou dependendo se ele ficar menos opaco, aí vai bater e você vai conseguir ver uma áurea reluzente em relação a ele. Você vê muito disso embaixo d'água, quando está na piscina ou no mar, enfim, dependendo do nível de transparência da água. O fato é que o material é uma substância composta que tem vários elementos, tem elementos de brilho, contraste, refração, que eu acabei de mencionar aqui, exemplificar, reflexo, e aí você também pode simular espelho, metal, etc. e tudo mais. Pisos azulejos, principalmente para maquete eletrônica, são muito utilizados na composição de materiais. Relevo, por exemplo, aqui tem relevo nesses elementos, ok? Você tem aqui, o que é o relevo? O relevo são depressões e elevações para simular, por exemplo, rejunte de pisos, de azulejo, ou até mesmo de partes, seja de um personagem para jogos, de uma arma, de um item, não importa, assim, a ferramenta que você vai usar e a finalidade não importa, tá? O fato é que o material simula muitos desses efeitos que eu acabei de mencionar. Então, no caso, a gente chama isso aqui de normal map, o vulgo bump. E eu estou passando esse conceito porque depende qual o curso que você esteja estudando aqui na Camaleão, ter esses fundamentos do que é o material faz toda a diferença. E o shader, aí você fala, poxa, você falou de textura, eu entendi que é um mapa de imagem, você falou de material, eu entendi que é um composto, é uma substância que pode simular diferentes estados, e você simplificou. E o shader é um material evoluído, que muitas vezes ele é feito via programação. Ele, inclusive, ele pode simular animação, sim. Por exemplo, cascata, água, cachoeira, fogo, lava, nuvens. Muitos desses elementos são materiais compostos que se tornam os vulgos shader, S-H-A-D-E-R, shader, tá? Então o que acontece? Esses shaders, muitas vezes eles são via programação, e aí tem várias linguagens, tem scripts, pode ser via C#, pode ser via C++, tem diferentes scripts, e alguns existem editores de shaders, tá? Não importa para um motor gráfico, se a Unigine, se a Unity, a Unreal, CryEngine, não importa qual motor gráfico ou ferramenta que você vai utilizar. Existe sim, até mesmo no 3D Max ou no Blender. 3D Max tem o MaxScript, no Blender tem o Python, no Cinema 4D também é Python, Houdini é Python e por aí vai. Enfim, dependendo do programa. O Maya tem o MayaScript, que você também vai lá e programa e consegue fazer shaders. Precisa ser programador? Não. Há muitos editores que você só vai parametrizando, ele vai criando código por trás. O que acontece? O shader ele é dinâmico, ele cria animações, ele cria inclusive interação. Então, por exemplo, você no jogo
toca no jogo, numa maquete, por exemplo, eletrônica, que você toca aqui, ele muda de amarelo para azul, por exemplo, ou você toca aqui, ele muda para vermelho. Então você consegue criar estádios de animação, simulação e interação, que dá toda uma dinâmica diferente. Qual a vantagem de se usar o shader? É que ele utiliza, ele roda de forma otimizada, ele é muito otimizado pela máquina. A máquina precisa de pouco recurso para poder processar, essa é a verdade. Ela utiliza pouco do processador e pouco da placa de vídeo. Agora, quando você faz tudo no material convencional, há uma exigência maior em relação à placa de vídeo, ponto. Bem como do processador e memória RAM, ou seja, você precisa de mais máquina. Tá? E o que acontece? O shader não, como ele é via código, via programação, mesmo quando você finaliza ele e ele se torna um produto final, ele foi criado através do código, através da programação. Mais uma vez eu friso, você não precisa ser programador. Tem vários editores de shader em diferentes ferramentas, não importa o que você usa, tá? Que você vai lá, clica, arrasta, solta, liga, interliga, inclusive o Max tem a ferramenta visual. Na verdade, quase todos os programas 3D hoje têm ferramentas visuais para criar shaders. E aí você cria animação no seu material, efeitos, brilho, contraste, refração, efeitos de mapa de HDRI, normal map, que é esses efeitos de elevação e depressão que você pode simular em rejunte, piso, azulejo, etc. e tal. O fato é que o shader não vai textura e ele é um material composto e faz toda a diferença no seu projeto, pois ele deixa o seu projeto mais otimizado, mais leve, porém mais realista. E aí é que se faz a diferença, tá bom? Então eu queria estar aqui compartilhando com vocês essa diferença de textura, material e shader para que não haja nenhuma sombra de dúvida, independente de qual curso que você esteja aqui continuando conosco. Pela Camaleão você tem aí uma luz no fim do túnel, um conceito sólido do que é material, shader e texturas, tá ok?